Bom, irmãos, nós toda segunda estamos vendo a questão da consagração, né? E a partir da última semana passada, a gente começou a ver algumas questões mais práticas da consagração. Vocês lembram o que vimos semana passada? Isso aí, tem disposição para sofrer. Quem fala amém? Amém! Rapaz, esse amém é difícil, né? A de hoje, irmãos, a lição de hoje é uma continuação sobre esse assunto. Né? Nós vimos semana passada que um servo de Deus, alguém consagrado ao Senhor, tem que ter essa disposição interior para sofrer. Né? Não é procurar sofrimento, não é sofrer exteriormente, mas interiormente ter essa disposição. Estuda, conhece, desfruta, aleluia, consagração, tem esse aspecto, tem aquele. Não, mas a consagração é algo que mexe com o nosso viver. Né? A nossa vida muda, nossas atitudes, a forma que a gente lida com o nosso tempo, a forma que a gente usa o nosso dinheiro, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a forma que a gente enfrenta situações, tudo isso é resultado da nossa vida de consagração. Amém? Então hoje nós vamos ver mais um aspecto dentro dessa linha de ter disposição para sofrer. Tá? Está em 1 Coríntios 9, 23 a 27. O hino que a gente cantou agora é baseado nessa passagem. Amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Que diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Vamos ler o 27 juntos? Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui, irmãos, nós vemos mais um aspecto da vida de alguém consagrado ao Senhor. O versículo 23 fala: tudo faço por causa do Evangelho. Essa é uma vida de consagração, que faz tudo por causa do Evangelho. Nós estamos no SEAP por causa do Evangelho. Nós saímos por causa do Evangelho. Então isso aqui, irmãos, tem tudo a ver com a nossa vida. Seja de SEAPista, seja como cristão, filho de Deus, certo? E aí no 27, dentro desse contexto, Paulo fala: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, irmãos, essa é a lição que a gente vai ver hoje. É esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Certo? A gente canta isso, né? Como é que é? Isso. Mas antes como é que é? Isso. Alcançar o prêmio que o Senhor me revelou, não pararei de correr. Aí todo mundo fica todo felizão lá, né? Avante vou. Como é que é? A coroa da justiça reservada está. Não, mas não é essa parte, não. Antes. Aqui, ó. Uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Como atleta se domina em toda a situação. A gente fica todo felizinho, né? Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Renuncie às vontades de meu coração. Mas agora nós vamos ver que nem sempre é cantar felizinho assim, né? Amém? A gente agora vai ver a prática. O que quer dizer esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Certo? Amém? Então, no grego, esmurrar, não sei se eu vou falar certo, mas é upopiazo. Tá? Upopiazo. Com H no começo, certo? O que significa bater no corpo até ficar machucado, espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas. Certo? Então esmurrar é algo
violento mesmo, né? É bater até ficar marcado, ficou aquele hematoma, certo? Aí tem uma linha de irmãos, assim, né, no mundo cristão, assim, que lê isso aqui e interpreta de uma forma errada. Eles interpretam que precisa, então, se machucar. É o que eu falei semana passada, é a autoflagelação. Ou seja, você vai se machucar, aqueles, né, alguns se batiam nas costas, outros ajoelham no milho, tem que subir a escadaria de joelho. Ou seja, fazer o corpo físico sentir dor, sofrer, para tratar o pecado. Essa é a linha do asceticismo. Os ascetas, né, o asceticismo crê que o corpo físico, né, o nosso corpo é a fonte do pecado. Então, por ser a fonte do pecado, eu preciso me castigar, eu preciso pagar penitência, eu preciso fazer o corpo sofrer. Não é isso que está falando aqui, tá, irmãos? Nós vamos ver isso mais para frente, mas eu só quero falar primeiro o que não é, para a gente ter a base bem tranquila, assim, para não entender de forma errada, tá? Esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão não é castigar o corpo. Amém. É muito importante. Paulo mesmo fala isso. Vamos ler Colossenses 2. Colossenses 2, 20 a 23. Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Colossenses 2, 20 a 23. Amém. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então aqui Paulo fala do rigor ascético. Rigor ascético é isso, é esse asceticismo. É você criar uma série de leis, uma série de regras para controlar o seu corpo, para punir o seu corpo. Então aí fala, né? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Aí tem essa linha do asceticismo, que é, não pode fazer nada que dá prazer à carne. Se eu gosto de picanha, não posso comer picanha. Né? Se eu gosto de dormir no colchão, não posso dormir no colchão, tem que dormir no chão. Tem que fazer tudo o que faz o corpo sofrer. Aí, eu estou sofrendo, eu estou castigando o meu corpo, que é a fonte do pecado. Mas não é isso, irmãos. Não. Paulo fala que esse rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, essas regras, esse rigor não tem valor contra a carne. Não combate os desejos da carne. Certo? Então não é pagar penitência, não é sofrer, ficar se batendo, se machucando. Isso não vai ajoelhar no milho, subir escadaria de joelho, isso não vai resolver o problema do pecado. Nós sabemos, né, irmãos? O corpo, claro, pode nos levar a pecar. A gente usa o corpo, né, tanto para o bem como para o mal. A gente pode usar o corpo para o pecado. Mas não quer dizer que o corpo é a fonte do pecado. Certo? A fonte do pecado a gente sabe, é a nossa natureza caída. Está lá dentro, é a natureza pecaminosa que herdamos lá de Adão, tudo. Então não é o corpo físico, mas é a carne, né? É a parte interior. E o que trata isso? Não é se bater. O que nos limpa do pecado é o sangue de Cristo. Amém. Certo? Então só para a gente ler isso aí, 1 João 1,7. Amém? 1 João 1,7. Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Amém? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que trata o pecado, irmãos. Não é se bater, esmurrar o corpo fisicamente, mas é o sangue de Jesus. Amém? Então,
o asceticismo, os ascetas, eles pegam um versículo e interpretam daquela forma. Mas como nós vimos, né, em várias lições, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Você junta vários versículos, encaixa e você entende. Não é punir o corpo físico. O problema do pecado é resolvido pelo sangue de Jesus, certo? Então, e na verdade, sobre o corpo, não apenas devemos não punir o corpo, né, mas precisamos cuidar do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Amém? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Ou seja, irmãos, nosso corpo é algo que devemos usar para o Senhor. Não é punir o corpo, mas pelo contrário, o corpo é para servir o Senhor, é para glorificar o Senhor. Amém. Então precisamos cuidar bem do nosso corpo. Amém. Né? Graças ao Senhor. Agora a gente está com exercícios no SEAP, né? Amém. Esses exercícios é para a gente poder cuidar do nosso corpo. Amém. É templo do Espírito Santo. Amém. Então hoje à tarde nós vamos ter exercício, tá bom? Amém. Aleluia! Amém. Amém. Bom, então voltando lá para 1 Coríntios 9, quando o versículo 27 fala: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, isso não quer dizer fisicamente, tá? De machucar o corpo. Mas está falando de bater, entre aspas, tá? É com uma certa violência, como a gente viu no grego, mas é assim, não dá chance, não dá trégua para o corpo, até subjugá-lo para que tenhamos domínio sobre o corpo. Nós vamos explicar bastante isso aí, tá? Ou seja, não deixar que o corpo fique à vontade, fique livre. Muitas vezes, irmãos, nós é que fazemos a vontade do corpo, e não é o corpo que faz a nossa vontade. Então vou dar um exemplo. Quando toca o despertador, aí você tem que levantar. Quem domina quem? É você que domina o seu corpo? Então assim, levanta, e o corpo outro levanta e você sai? Ou é o corpo que te domina? Você fala assim, levanta corpo, e o corpo, levanta nada, fica aí, dorme mais. E aí? Mais 10 minutos. Quem domina quem? Quem ouve quem? É o corpo que ouve a gente ou nós que ouvimos o nosso corpo? É nesse sentido, irmãos, que precisamos subjugar o nosso corpo. Precisamos esmurrar o nosso corpo até reduzi-lo à escravidão. A ponto que o corpo não seja mais livre para fazer o que quer, mas seja um escravo nosso. E seja um escravo do Senhor. Aí quando o Senhor fala, levanta, a gente levanta. Às vezes o nosso corpo também, aí até para isso, os exercícios físicos vão ajudar nisso, irmãos. Ajuda a gente esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Às vezes o Senhor fala assim, vai e caminha até o outro lado para pregar o Evangelho. Aí a gente, amém, Senhor, eu vou. E o corpo não vai. Ou seja, o corpo não está no nosso controle. Nós estamos limitados ao nosso corpo. Então é nesse sentido, irmãos, precisamos reduzi-lo à escravidão. O contexto é o que nós lemos antes, né? Do versículo 24 a 26. Aqui Paulo usa o exemplo de um atleta. Olha o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui Paulo fala que nós estamos numa corrida. Assim como um atleta no estádio, maratona, corrida de 100 metros, 200 metros, nós estamos numa corrida. E a forma que a gente corre, a maneira que a gente vive, define se nós vamos ganhar a corrida ou não. Ele fala, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Ou seja, eu posso correr de qualquer jeito, ou eu posso disciplinar o meu corpo para correr, né, assim como o atleta, correr bem. Versículo 25 fala, todo atleta em tudo se domina. Então o atleta domina o corpo, ele se domina em todas as coisas. Nós vimos as Olimpíadas, né? Agora em junho, julho. O
O atleta pode, aquele atleta olímpico, medalhista de ouro, se você olhar o ciclo olímpico dele, o treinamento, tudo, ele pode fazer o que quiser, quando quiser? Não. Ele pode acordar a hora que quiser? Não, ele tem que treinar. Ele treina do jeito que quiser? Come o que quiser? Não, os atletas têm uma dieta restrita, eles têm um treino rigoroso, têm horários, têm disciplina. Se você vê todas as entrevistas com os medalhistas de ouro, né? Nenhum deles fala, foi tranquilo, eu faço isso desde criança, eu gosto, tal, é só brincar aqui e tal que eu ganhei. Foi fácil. É isso que eles falam? Não, você vê que muitos choram, até falam, mas eu treinei para isso a vida inteira. Nossa, abri mão de tanta coisa, eu trabalhei tanto para conseguir estar aqui. Então, eles correram, eles treinaram de tal maneira que alcançaram o prêmio. Amém. Eles se dominaram. Então, irmãos, para servir o Senhor também, para ter uma vida de consagração, nós também precisamos nos dominar. Amém. Precisamos subjugar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão. Isso é prático, irmãos. A vida cristã não é só, como eu falei várias vezes, não é só orar, ler a Bíblia, compartilhar na reunião. Nós estamos associados para ser aperfeiçoados nessas questões práticas também. Amém. A hora de acordar, como comer, todas essas coisas, irmãos, quando não comer, né? A hora de estar na reunião, tudo isso são coisas práticas que envolvem o nosso corpo. Sim. O 25 também fala, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançaram uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém. Irmão, se um atleta faz tudo isso para ganhar naquela época fala de coroa corruptível, porque não era medalha que eles ganhavam, né? Era uma coroa ali de louro, né? Então eles colocavam ali e tal, ficava bonito, não tinha fotos na época, né? Ali na Grécia. Mas aí, 2, 3 dias depois, a folha murchava e pronto, o prêmio dele acabou. E eles lutavam, treinavam, corriam para isso. Quanto mais nós, irmãos, que temos um prêmio incorruptível. Amém. Versículo 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Irmãos, nós temos uma meta. Amém. Tem hoje uma meta. Amém. Um caminho a trilhar. Amém. E a meta, irmãos, determina a forma que nós vivemos. Se você olhar para alguém que quer ganhar medalha de ouro em natação, se você quer achar essa pessoa, onde você vai procurar? Piscina. Na piscina. Você olha a vida da pessoa, é só piscina. A vida dela mostra qual que é a meta. Um jogador de futebol só respira futebol. Você vai para ele, fala com ele qualquer coisa, ele está falando de futebol, está falando do jogo, está falando do treino, ele está lá no campo. E nós, irmãos, o que o nosso viver demonstra? Digamos que você pega alguém que não te conhece, fala assim, olha, acompanha a Cíntia. A pessoa vai acompanhar a Cíntia por uma semana, sem a Cíntia conversar com ela, só olhar o viver da Cíntia. Depois de uma semana, perguntar para essa pessoa, qual que é a meta da Cíntia? Ela vai acertar? Ela vai falar assim, a meta da Cíntia é servir o Senhor, é reinar com o Senhor. Ou vai falar, a meta da Cíntia é zerar o jogo no celular. Qual que é a nossa meta, irmãos? O nosso viver mostra qual que é a nossa meta. Não adianta eu falar, tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, eu quero ser um vencedor. E aí, no dia a dia, eu não faço nada para correr nesse sentido. Aí eu tô lá, ficando no Instagram, aí eu vou lá, assisto uma série, aí eu durmo um pouco, aí fico conversando, aí eu como 2 pratos, aí pronto. E aí, qual que é a minha meta? A pessoa vai falar, a pessoa não tem meta nenhuma. Irmãos, nosso viver tem que mostrar qual que é a nossa meta. Amém. E é nesse contexto, irmãos, que Paulo fala de esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. E 27, Paulo dá um alerta muito grande. Ele fala, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, irmãos, nós podemos pregar o Evangelho, podemos sair na comportagem dinâmica, orar por centenas de pessoas, mas se eu não aprender essa lição de subjugar o meu corpo, de reduzi-lo à escravidão, eu posso chegar a perder o reino.
tem aquele versículo, Senhor, Senhor, fizemos muitas coisas em teu nome. A gente pode ser um desses que faz muita coisa pelo Senhor. Mas, se nós não formos aperfeiçoados nesse sentido, irmãos, se corrermos sem meta, se não mudarmos o nosso viver, se nosso corpo não acompanhar a vida espiritual, eu posso vir a perder o reino. É sério isso aqui, irmãos. Então é por isso, irmãos, que hoje nós vamos falar sobre dominar o nosso corpo. Esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão. Hoje de manhã eu vou falar de algumas questões mais, assim, gerais. Sim. E aí à noite a gente vai continuar essa lição, tá? Aí à noite nós vamos ver questões bem práticas, que mexem ali com o nosso dia a dia. Amém? Bom, como eu falei, servir a Deus não é algo apenas espiritual. Isso envolve o nosso corpo. Eu dei um exemplo algumas semanas atrás. Se a pessoa não consegue acordar a tempo para chegar na hora da reunião, ela pode servir na recepção? Não. Ela pode ter muito encargo pela recepção. Pode amar o Senhor, amar os irmãos. Eu quero recepcionar. Pode ter 1001 ideias para receber bem os irmãos. Mas se não consegue acordar quando o despertador toca e chegar atrasado, de que adianta? Então o nosso corpo, irmãos, acompanha o nosso serviço espiritual. Então, e assim como o corpo de um atleta, o nosso corpo precisa obedecer aos nossos comandos. E precisa ser capaz de fazer um esforço segundo a necessidade. Às vezes, irmãos, o esforço é tranquilo. Às vezes é acordar 8 horas para ir para a reunião. Mas às vezes o Senhor quer que a gente acorde 3 horas da madrugada para orar. Nosso corpo consegue atender a necessidade? O atleta está ali pronto para qualquer coisa. O jogador de futebol, se ele tem que correr até o outro lado do campo, na hora ele vai e corre. Às vezes ele tem que ficar parado, um lugar só na barreira ali, para ficar na barreira. Ele fica parado, mas ele consegue, o corpo dele consegue atender a necessidade. Sim. Então, irmãos, às vezes nós não vamos precisar, sem fazer esforços gigantes, passar 5 dias sem comer, dormir 2 horas da manhã e acordar às 4. Não. Nem sempre é isso, mas, se necessário, nosso corpo tem que estar preparado para isso. É para isso que o atleta treina. Não é que ele sempre tem que fazer aquilo. Às vezes o atleta, né? Eu estou usando futebol porque é mais o nosso dia a dia, né? Às vezes o atleta tem que pedalar ali, tem que fazer um drible para fazer o gol. Não é que ele vai fazer aquilo o tempo todo. Né? Tem jogador que só faz firula. Treinou só aquilo. Mas aí ele faz, não adiantou nada. Não, ele tem que estar pronto. Quando necessário, ele entra em ação. Sim. Né? Nosso corpo, irmãos, também tem muitas exigências. E nós precisamos aprender a submetê-lo, a negar essas exigências quando necessário. Amém. Então vou dar um exemplo. Exemplo prático. Comida. É um requisito do corpo. É algo válido, algo necessário, algo até bom, né? Gostoso comer, certo? Precisamos comer todo dia. Mas, para que nós comemos? Nós comemos para viver ou vivemos para comer? Nós comemos para viver. Então, o alimento é para servir o nosso corpo. E não é o contrário, não é o nosso corpo que vai servir, né? Se render o alimento e tal. Então, aquele que vive para comer não consegue abrir mão da comida. Então, se um dia o Senhor falar assim, olha, hoje eu quero que você jejue. Quem vive para comer não dá conta. Ah, Senhor, não consigo, tenta até 1, 2 horas tal, bate aquela fome, eu vou comer tal. Não consegue servir o Senhor dessa forma. Não tem domínio sobre o corpo, é o corpo que domina. Agora, se nós vivemos para comer, irmãos, comemos para viver, ou seja, nosso corpo, nós temos domínio sobre o nosso corpo. E aí o Senhor fala, jejua. Amém, Senhor. Eu abro mão de 1, 2 refeições, depois eu volto a comer. Sim. Mas eu não sou escravo da comida, nem sou escravo do corpo. Amém. Isso se aplica, irmãos, a tudo. Hoje à noite vamos entrar em detalhes. Isso se aplica ao sono, isso se aplica ao conforto, isso se aplica até à questão da nossa saúde. Tem certos momentos, irmãos, que precisamos subjugar o corpo. Não obedecer ao clamor do corpo. Às vezes o corpo fala, não, para.
gente está lá na comportagem dinâmica, o corpo fala, não quero, eu quero sentar, eu quero descansar. Claro, irmãos, eu estou falando, me entendam, tá? Tudo tem o seu equilíbrio. Mas, se o Senhor falar, continue pregando, e o corpo falar, para, quem que nós vamos ouvir? Nós precisamos ouvir o Senhor. Amém. Mas às vezes a gente não consegue porque o nosso corpo não está treinado, Senhor. não está preparado. Por isso, irmãos, a primeira questão é a disposição interior para sofrer. É o que nós vimos semana passada. Se não temos a disposição interior, não adianta. Às vezes o corpo até dá conta, mas a gente não quer. Então, primeiro, precisamos estar dispostos a sofrer. Mas agora, segundo, nosso corpo também tem que estar treinado para obedecer aos comandos do Senhor. Amém. Outro exemplo que eu dei é acordar cedo para orar. Você abre e a gente acorda às 6 horas da manhã. Opa. E aí, é fácil acordar às 6 horas da manhã? Não é fácil. Mas é por isso que precisamos esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. Amém. Irmãos, aproveitem que vocês estão com esse ato, tá? Para ser treinado nisso. Não encarem isso como um sofrimento. É difícil. Encarem isso como um treinamento. Vocês estão aqui sendo treinados a acordar cedo. Amém. Para, na hora que o Senhor precisar, seu corpo reage. Amém. Se o Senhor falar, levanta, vai visitar teu irmão, seu corpo reage. Agora, se a gente se rende ao sono, não tem como ser muito útil ao Senhor. Às vezes está lá na reunião, aí dá aquela pescada, dorme. Isso é porque ainda não treinamos o nosso corpo. Isso acontece com todos, tá, irmão? Não estou condenando, mas estou mostrando a necessidade de nós sermos treinados nesse aspecto. Amém? Olha, acabou a lição. Hoje à noite a gente continua, tá? Porque hoje à noite é um pouco mais prático. Aí a gente vai entrar na questão do sono, vai entrar na questão da comida, vai entrar na questão do conforto, vai entrar na questão da saúde. Mostrando, irmãos, tudo isso são exigências, são requisitos necessários do corpo, mas que nós não somos escravos dessas coisas. Amém. Pelo contrário, nosso corpo tem que nos seguir, Amém. tem que nos obedecer. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou quiser compartilhar, fique à vontade.